Vamos lá hoje analisar mais uma partida na nossa série Subindo de Rating no Chess.com. Estamos cada vez mais perto do tão esperado 1600. Com essa partida a gente já chegou no rating de 1900, deixa eu só conferir, 1596. Então, com mais uma partida, se a gente conseguir ganhar ou empatar contra alguém forte o bastante, a gente já chega na faixa dos 1600 e finaliza a nossa série. Então, hoje a gente caiu com as peças brancas numa partida contra Sekkuk Jawa de 1594 de rating, um dos oponentes, eu acho que é o oponente mais forte que a gente já jogou. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Então, como sempre, eu abri com E4, a gente teve C5, ele jogou a siciliana. Eu joguei C3, a Alapin, a nossa tão confiada Alapin. Já tem um vídeo no canal sobre essa abertura, vou deixar o card aqui em cima e um link na descrição do vídeo também, se você quiser aprender a jogar. Mas ele jogou uma linha que não é muito crítica aqui, ele jogou D6. Os lances mais críticos aqui são os lances que tentam prevenir D4 de alguma forma, né? Tipo, cavalo para F6 atacando o peão de E4, que não dá tempo para a gente jogar D4. Ou D5 é o outro lance crítico aqui, também atacando o peão de E4, a gente poderia trocar e depois jogar D4. Essa é, se eu não me engano, a linha principal, ou uma das duas, né? Esses dois, cavalo F6 e D5 são as duas linhas principais, mas esse D6 não é tão forte assim, porque permite a gente jogar D4 e depois de CD4 e CD4 a gente está com o centro cheio e não muita compensação para as peças pretas logo no início da abertura. Inclusive, eu menciono que isso pode sim acontecer nas suas partidas lá no vídeo da Alapin que eu falei. Então, tudo bem, a gente tem o centro cheio, agora está na hora de desenvolver e tentar converter isso em algo mais palpável. Então ele começou jogando A6, já é um lance meio estranho, um pouco lento, não está priorizando o desenvolvimento, mas tudo bem, eu comecei a tirar os cavalos, né, seguindo o princípio, tirando os cavalos antes dos bispos. Ele jogou cavalo para F6 agora, desenvolvendo a peça, eu tirei o outro cavalo e H6. Esses dois lances já estão ficando meio dúbios, né? Combinando H6 e A6 está perdendo muito tempo na abertura. Especialmente depois de ter dado esse centro pra gente, isso pode ser arriscado. Mas, por hora, sim, o branco tá definitivamente melhor. Qualquer pessoa em sã consciência preferiria jogar de brancas quando comparada de pretas nessa posição. Então o branco tá claramente melhor, mas a gente ainda tem que provar essa vantagem, né? Agora tá na hora de começar a tirar os bispos. Eu comecei com bispo para D3, que é o melhor lance aqui. E depois de bispo para G4, eu joguei E5. Agora já não é um lance muito preciso, assim. Pra ser sincero, eu tava meio que me coçando pra jogar esse E5 e tentar provar alguma vantagem aqui no centro, pelo fato de o cavalo acabar ficando sem espaço, né? Não pode vir pra cá, não pode vir pra cá. G4 tá coberto. Eu achei que isso era a maneira mais agressiva de continuar jogando. Esse estilo provocativo dele, com A6 e H6, e dar o centro pra gente, jogar nesse estilo meio que não respeitando muito os princípios de abertura, tava me deixando coçando já para tentar abrir a posição e atacar e provar alguma vantagem, né? Por isso eu joguei esse E5. Não é o lance mais preciso, o branco continua melhor, não me entenda mal, mas o lance mais preciso aqui teria sido jogar a dama para B3, em vez desse E5 nosso. Eu até considerei esse lance, só que eu cometi um erro de cálculo aqui. Inclusive é interessante a gente fazer esse exercício, né? Talvez tentar, se você quiser, pausar o vídeo e calcular o que acontece nessa variante. Porque a gente está atacando B7, mas ao mesmo tempo o preto pode tomar em F3, vai estar atacando G2 e pode estar atacando essa torre. Então essa linha aqui é a melhor pelo seguinte motivo. Primeiro, se ele tomar em F3, que é o melhor lance, a gente vai tomar em B7, estamos atacando a torre. Se salvar a torre aqui, jogando o cavalo para D7, a gente joga G, toma F3, recupera o material, estamos com um peão a mais e a gente sai bastante melhor da abertura. Ou seja, defender a torre jogando cavalo para D7 não é o melhor lance aqui. Ele pode tentar jogar bispo toma G2 e contra-atacar a nossa torre. Agora a gente vai tirar a nossa torre do ataque e foi aqui que eu cometi o meu erro de cálculo, né? Nessa posição agora ele já está forçado a mover o cavalo para defender a torre. E agora a gente vai poder tomar em G2 e mais uma vez, a gente está numa posição bastante confortável aqui. O material tá igual, a gente não ganhou nenhum peão, mas essa coluna G aberta, o espaço extra no centro e peças melhor desenvolvidas são mais que suficiente para garantir que o branco tá melhor aqui. Só que eu, na minha loucura, jogando à meia-noite, inclusive agora 1 e alguma coisa da manhã, eu imaginei que nessa posição, depois de bispo toma G2 e torre para G1, tivesse alguma coisa maluca envolvendo bispo toma E4, e agora ele está atacando a nossa dama, então a gente teria que tomar de volta
com bispo toma e4, e depois de cavalo toma e4, cavalo toma e4, eu pensei que aqui ele teria cavalo para d7, e o problema está resolvido, sem perceber que a gente não precisa tomar de volta aqui, o cavalo está defendido, agora a gente pode tomar a torre e sair ganhando. Se a gente não tivesse isso, nessa linha as pretas têm um peão a mais, que é esse que ele toma e4, e foi isso que eu vi, e concluí que, bom, se as pretas conseguem um peão a mais, não tem como ser bom, e não joguei isso por esse motivo. Mas tudo bem, o lance que eu acabei jogando mesmo, o E5, não é tão ruim assim, como eu falei, a gente ainda tem uma vantagem. Ele trocou com D toma E5, D toma E5 e cavalo para D5 foi o lance dele, que me surpreendeu um pouquinho. Nessa posição, eu pensei um monte, e aqui vem aquele tema recorrente nesses vídeos, que é eu gastando mais tempo do que deveria em uma posição só, e ficando no aperto de tempo no final, e acabando por perder chances, porque a gente está no final, eu tenho pouco tempo, o oponente tem mais e eu tenho que jogar rápido para não ficar mais apertado ainda. Isso porque nessa posição tem até algumas ideias táticas envolvendo esse dama para A4 cheque batendo nesse bispo que também está indefeso. Inclusive dá para você combinar isso de um monte de maneiras diferentes, e é isso que eu estava tentando resolver, se alguma dessas variantes é realmente boa para o branco. Porque você pode combinar isso com bispo para B5 cheque, uma vez que se você sacrificar seu bispo aqui, libera um ataque duplo no cavalo, então você tem meio que a garantia que você vai recuperar sua peça. E além disso tem esses temas com o ataque descoberto no cavalo, tem esses temas com o cheque atacando esse bispo. Só que, assim, na prática nenhum deles funciona muito bem, eu estava tentando fazer eles funcionarem, mas aqui se você jogar a dama para A4, primeiro que ele pode só voltar o bispo para D7, e isso não vai levar muito longe, e o outro lance bispo para B5 aqui até faz sentido, depois de ele tomar você vai conseguir recuperar a peça tomando aqui em D5, mas depois de dama toma D5 e cavalo toma D5 ameaçando cavalo C7 e cavalo para 6 defendendo C7, o jogo tá completamente igual, né? Você conseguiu dobrar os peões do preto na coluna B aqui, talvez signifique alguma coisa, mas em compensação a isso você deu o par de bispos. Então é um final bastante equilibrado. E aí começou o aperto, né? Eu tô aqui depois desse cavalo para D5 tentando fazer alguma coisa funcionar e tentando provar alguma vantagem. O tempo tá passando, eu não consigo encontrar nada, a frustração tá vindo. Até que chegou um ponto onde eu falei, basta, né? Eu já gastei tempo demais aqui, não posso continuar pensando, tentando fazer alguma coisa funcionar, vou ter que jogar alguma coisa prática. E eu tomei em D5. O que, assim, não é mal também, a gente continua com uma pequena vantagem. Ele jogou dama toma E5 e agora eu joguei dama para A4. Era essa a minha ideia. Eu sabia que ia ser muito difícil provar uma vantagem nessa linha com cavalo toma D5 e dama para A4, mas pelo menos eu também sabia que eu não estava pior, e na situação do tempo ali eu tinha que tomar uma decisão prática. E aqui o que eu estava esperando que ele jogasse, né, o que eu tinha calculado é dama para D7, em cujo caso eu ia trocar e a gente ia jogar esse final, que é igual, assim, e eu ia tentar minhas chances, né? Mas ele jogou um lance muito estranho aqui, depois desse cheque ele jogou B5, o que eu já fiquei feliz, né, porque eu vi na hora que dá pra ganhar um peão agora nessa linha. Quando eu tomar em B5 com o cheque e ele tomar de volta, eu sacrifico o meu bispo que tá no ar por um peão e depois eu ganho o bispo de volta tomando dele. Então foi isso que eu joguei quase que imediatamente aqui. Eu tomei em B5, dama toma B5 e dama toma G4. Recupera a peça sacrificada e agora o branco tem um peão a mais. Só que eu deixei passar uma chance muito grande aqui. Depois de B5, esse lance é um erro grave, não por causa dessa linha ganhando um peão, mas tem outra linha muito melhor aqui, que dá uma vantagem de mais 5 para o branco. Se você quiser tentar pausar o vídeo e descobrir qual linha é, sinta-se à vontade para fazer isso agora. Eu já vou mostrar a solução, que é a seguinte: a gente toma o bispo primeiro em G4. Isso parece muito maluco assim, né? Porque agora ele vai tomar em D3 e qual a vantagem que a gente tem? O que a gente está tentando provar aqui? O material está completamente igual. Aí você me diz, a gente vai jogar dama para C8, essa é a ideia. Mas tem dama D8, não parece levar muito longe. Mas a gente ainda tem dama B7, digamos, atacando a torre, mas ele resolve com cavalo para D7. Então, mesmo que você visse até aqui, ia ser difícil se convencer de que essa linha é realmente ganhadora para o branco. Mas aqui que vem o lance mais difícil de achar, E6 nessa posição. Agora as pretas estão numa decisão difícil, não dá para mover o cavalo porque vai vir dama para C6, agora não dá mais para bloquear enquanto esse peão estiver aqui, então ele vai ter que tomar
E eu não te engano, depois de bispo para E3 nessa posição, as pretas têm um peão a mais e o Stockfish diz que isso aqui é mais 6 pro branco. Eu nem vou tentar dizer que eu entendo completamente o motivo dessa vantagem, não analisei fundo bastante, mas eu só cheguei nesse ponto aqui e já me convenci de que isso tá além do meu calibre. Dificilmente, mesmo numa partida pensada, alguém do meu nível ia conseguir ver aqui em B5 que depois dessa sequência toda, mesmo que as pretas tenham um peão a mais no final, você tá completamente ganho desse jeito. Mostrando a linha é até razoavelmente fácil de acompanhar, mas tenta ver isso tudo na imaginação aqui em B5, né, lá atrás. Então eu joguei a linha bem mais prática mesmo, que foi a primeira coisa que eu vi, que é ganhar um peão dessa forma. Mas depois de E6, logo eu percebi que ia ser muito difícil preservar esse peão e conseguir uma posição assim razoável de jogar. Porque agora ele está preparado para jogar lance tipo bispo para B4, que não vão ser fáceis de responder. Ele está ameaçando esse peão em B2 e as nossas peças estão meio que longe do jogo, assim, a gente ainda tem que tirar esse bispo para poder desenvolver, ainda tem que fazer o roque, o que não vai acontecer agora porque a dama está cobrindo F1, e se você tirar o bispo também vai cair B2. Aí eu me dei conta de que realmente não vai dar para preservar esse peão, ou B2 vai cair em algum ponto, ou E5 vai cair em algum ponto também, depois de cavalo para C6 ou cavalo para D7, dobrando aqui contra esse peão. Então, percebendo isso, eu decidi priorizar o desenvolvimento. Já que eu vou ter que dar o peão de volta, eu vou dar o peão e conseguir, digamos, o máximo de compensação posicional por isso. Então, eu joguei o lance bispo para D2. Eu desenvolvo minha peça e ofereço a ele esse peão de B2. E isso pelo menos vai fazer com que ele perca um pouco de tempo. Ele vai ter que tomar com a dama. Inclusive eu estou cobrindo esse cheque, né? Então ele vai ter que tomar com a dama agora em B4. E aí eu posso fazer o roque. E beleza, eu devolvi o peão extra que eu tinha, mas eu consegui me consolidar em troca disso. Eu consegui o roque e eu consegui desenvolver minha última peça menor, o que me convenceu de que agora eu ainda tinha alguma vantagem pela qual jogar. Inclusive, eu jamais diria isso durante a partida, que eu estava ganho aqui, mas de acordo com o computador, o branco tá ganho aqui. Ele dá essa posição como mais 4. E ele diz que dama toma B2 é um erro grave por causa disso. Mas tudo bem, vamos seguindo. Depois de eu fazer o roque, ele jogou cavalo toma D7. Cavalo para D7, o efeito da madrugada tá batendo forte aqui, desenvolvendo a última peça menor dele. E, assim, torre para F1, torre de F para B1 é um lance que eu tava pensando em jogar há bastante tempo já. Mas eu decidi primeiro mover a dama para E4 nessa posição, para tentar centralizar ela um pouco mais. E eu escolhi E4 porque é um quadrado central e ao mesmo tempo vem com o tempo nessa torre de A8. Acaba que no final não é muito preciso. Ter jogado torre F para B1 direto teria sido melhor por causa dessa sequência. Ele tem que mover a dama para 3 e agora a gente persegue essa dama. Torre B3, dama C4, dama C5, torre C3 atacando a dama de novo, dama D5 e agora torre de A para C1 ameaçando torre C8. E assim, aqui dá pra ver que o branco tá muito melhor mesmo, mais atividade, mais iniciativa, mais desenvolvimento. E esse lance que eu joguei dama para E4 preserva alguma parte disso. Não é o melhor, mas o branco continuou com uma vantagem de mais 2 aqui, de acordo com o Stockfish. Então ele jogou torre para D8, salvando a torre do ataque, e eu aproveitei para ativar um pouco mais essa peça. Eu joguei bispo para A6, forçando ele a mover a torre de novo, né? Que ele moveu para C8, e agora eu infiltrei com a dama. Agora sim eu joguei torre para B1 e depois de dama para A3 eu infiltrei com a dama em B7, atacando mais uma vez essa torre. E aqui ele jogou o lance torre para B8. E agora vem o segundo ponto que eu quero que você tente calcular, que é o que acontece se a gente sacrificar a dama por uma torre e um cavalo nessa posição. Você jogaria isso? O branco está realmente ganho no final da linha? Tenta pausar o vídeo e responder essa pergunta. Isso foi o que eu também estava me perguntando durante a partida. Mas aí vem aquele tema recorrente do qual eu falei mais cedo. A esse ponto aqui eu tinha bem pouco tempo já. Então eu não consegui calcular até o final de modo assertivo se eu estava completamente ganho. E numa situação como essa, onde eu tô vendo que eu tô melhor na posição e eu posso jogar uma linha crítica que ou eu tô assim, fazendo um sacrifício considerado, que é uma dama por uma torre e um cavalo, e vou chegar no final talvez jogável, ou tô completamente ganho, eu preferi jogar uma linha que é muito mais segura, que é tomando o peão em A6 aqui. Eu ganho um peão, que é bem prático, e eu tenho certeza total e absoluta que eu continuo melhor, porque eu preservo todas as minhas vantagens. Mas, para responder a pergunta, dama toma B8 era o melhor lance aqui, e ganha instantaneamente pela linha que eu vou te mostrar.
Ele tem que tomar, né, o único lance crítico, e depois de torre toma B8, ele só tem duas opções para fugir aqui. Se ele for para quadrados escuros, acaba levando esse bispo para B4 e você imediatamente recupera a dama, então isso não é relevante. Ele deve tentar ir para D7 nessa posição, mas aí vai vir a perseguição, a caça ao rei. Torre para D1 cheque, agora rei para C6, cavalo D4 cheque, entrando com a outra peça no ataque, caçando o rei. Rei para C5, torre C8, rei D5 e, enfim, cavalo C2 recupera a dama por esse ataque descoberto. Rei toma E5, cavalo toma 3 e o branco está completamente ganho. Mas nessa linha com dama toma 6, o branco também está completamente ganho. Inclusive aqui ele ajudou muito a gente e facilitou muito o nosso trabalho, cometendo outro erro grave, que é esse bispo para E7. Esse aqui foi o último e letal erro, né? A esse ponto aqui é mate forçado, porque a gente vai conseguir trocar a torre e entrar com dama para C8. O melhor lance teria sido trocar as torres ele mesmo aqui, e aí diminuir o perigo dessa forma. Mas ele deixou isso passar, acabou jogando bispo para E7, eu troquei as torres e depois joguei dama para C8, e nesse ponto ele resignou, né? Só falta, aqui é mate em 1, só falta ele jogar bispo para D8, que é forçado, e depois de dama toma D8 é checkmate. O mate mais lento, a maneira mais, digamos assim, resiliente de segurar isso aqui, teria sido com bispo para D8, mas continua sendo mate forçado depois dessa sequenciazinha. É só seguir o rei e eventualmente leva a checkmate também. Então assim a gente ganhou mais uma partida e chegamos ainda mais perto da nossa meta, que é o 1600. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho com essa partida e que tenha gostado do vídeo. Se você não quiser perder o nosso último vídeo nessa série chegando no 1600, se inscreve no canal e ativa as notificações. Eu te vejo lá e até o próximo vídeo.